Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero falar sobre a Páscoa, o início de nossa redenção, o início de nossa transformação. Pessoal, se você entender o que aconteceu naquela cruz há 2020 e poucos anos atrás, o que aconteceu realmente naquela situação, naquela circunstância com Jesus, a sua vida vai ser transformada. A sua mente vai ser transformada, seus pensamentos e, consequentemente, a sua vida. Então fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que essa vida vai ser tocada. Agora, se você conhecer pessoas que estão em circunstâncias extremamente difíceis, passa para esse vídeo que você vai entender tudo o que aconteceu. E aquele acontecimento foi o quê? Para transformar vidas também. Olha que interessante, olha que o profeta Isaías, ele profetizou séculos antes a morte de Jesus naquela cruz, tá? O que aconteceu ele já tinha profetizado séculos antes. Olha que interessante, é uma passagem longa, um pouco grande, mas fica até o final que você vai entender e essa vida vai ser tocada, transformada. Ele começa assim: Jesus, né, o Cristo, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Uma pausa aqui. Jesus ele foi experimentado em todo tipo de sofrimento, né? Desde a tentação no deserto, que foram 3 tentações, eu vou fazer vídeo sobre isso, e várias situações que ele foi experimentado, tentado o tempo todo, mas com uma diferença em relação a nós. Ele não caiu em nenhuma tentação, nenhuma algo que ele foi experimentado pelo mal, ele não cedeu. Continuando. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Uma pausa aqui. Pessoal, quando as pessoas viram Jesus naquela cruz, naquela situação humilhante, né, sangrando, o pessoal tirando sarro dele, ele foi, o que o pessoal falava? Coitado, falou tanto de Deus e está sendo castigado por tanta mentira, blasfêmia que ele disse. Naquele momento, ele era um espetáculo vivo de tudo que não presta para os homens. Né? Falou tanto, né, mas não consegue salvar ele mesmo, então ele foi totalmente ridicularizado naquela cruz. Mas continua que você vai entender. Mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Pessoal, ele sofreu, ele foi esmagado, ele foi triturado. O corpo dele foi destruído naquela cruz pelas chibatadas e por tudo que ele sofreu. Coroa de espinhos, né, por todo o sofrimento físico que ele sofreu. Continuando. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. Pessoal, na verdade, todo mundo deixou ele na mão, tá? Outra pausa aqui. Todo mundo, Pedro negou 3 vezes, né? Judas, né? Com um beijo e depois, né? Ele levou Jesus para a cruz e todo mundo deixou ele na mão. Na hora de defender mesmo, todo mundo sumiu. Ele ficou sozinho naquela cruz e aguentou tudo. E o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha diante dos tosqueadores fica calada. Esse ponto é importante, tá? Ficou calado. Ele não abriu a sua boca. Esse ponto é o culminante, você vai entender depois. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. É o poder desse mundo. Uma pausa aqui. O poder opressor, né? Sempre o poder político e religioso juntos, destruindo o Filho de Deus. Esse mesmo poder político e religioso vai levantar o anticristo que já está aí, pessoal. Está tudo formado já. Continuando. Por causa de nossa transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Profeta Isaías 53, 3 a 9. Pessoal, na sexta-feira da paixão que começou, e a Páscoa até o domingo, né? Todo mundo comemora, ovos de Páscoa, chocolates, mas é algo espiritual muito forte que aconteceu, pessoal. A Páscoa, na verdade, foi o plano de redenção de Deus, o plano perfeito, um plano de Deus que culmina o quê? Em libertação, salvação e eternidade para todos aqueles que creem. Então a nossa verdadeira Páscoa é o quê? É uma libertação espiritual. É muito maior do que a Páscoa que os judeus comemoram até hoje com Moisés. Pessoal,
A Páscoa de Moisés foi uma tipificação, já apontava para Cristo. Tanto é que João Batista falou de Jesus o quê? João Batista, primo de Jesus, quando batizou Jesus, falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, liberta o mundo. Então o que aconteceu naquela cruz, pessoal, foi muito forte. Né? O profeta Isaías profetizou o quê? Que o Jesus ele passou de forma intensa, ele passou de forma muito forte tudo aquilo que nós podemos passar em circunstâncias difíceis da vida. Por isso que eu falei, fica até o final do vídeo, se você tem uma pessoa passando por uma situação muito difícil, uma situação grave, que ele não vê mais, ó, acabou. Não tenho mais direção, não tenho mais chance. Não é bem assim. Não é bem assim. Jesus foi o grande exemplo para nós. Você está passando por uma injustiça, uma situação grave. Jesus passou e Deus faz a justiça sim. Pode demorar, mas a justiça de Deus não tarda. Mas você vai aprender hoje um princípio espiritual para você passar e vencer nessa circunstância. Se você ler, estudar na sua casa as escrituras, fala que Jesus foi desprezado. Ele sofreu o ápice do desprezo. Né? Se você está sendo desprezado, fica firme. Ele sofreu rejeição, pessoal. Quantas pessoas sofrem por rejeição em casamento, em situações difíceis, e começa a ficar desesperada, né? Mete a mão pelos pés. Calma, segura aí. Jesus passou por um grande sofrimento. Pessoal, você não tem noção do sofrimento que Jesus passou. A dor física que foi intensa. Já começou no Getsemane a dor física, né? Fala que ele suava sangue conforme ele orava. Isso é comprovado, pessoal, cientificamente. Uma pessoa com estresse total, por exemplo, em algumas circunstâncias, um sequestro, ela fica tão apavorada, ela fica tão angustiada que os vasos capilares é capaz de romper e sair sangue. Jesus passou por isso. Só que o sofrimento na alma foi muito maior. Se o físico foi grande, a alma foi muito maior. Tanto é que ele fala na cruz, Pai meu, por que me desamparaste? Ele tinha uma eternidade com Deus. Quando ele foi para a cruz, ele morreu espiritualmente. Imagine, ele ficou com o pai na eternidade e perdeu o relacionamento. Lá ele ficou desesperado. Então ele sofreu muito mais que qualquer ser humano pode sofrer aqui na Terra. Ele foi castigado, pessoal. Eu estou sendo castigado. Ele foi na intensidade máxima. Aflito. Se você está em aflição, segura aí. Deus vai fazer sua justiça. Espera que você vai entender. A opressão foi extrema. Né? Ele foi oprimido. Esquecido. Imagine. Pessoal, é muito louco. Uma semana atrás, a multidão queria levantar como rei. Ele fugiu no meio do povo. Uma semana depois, ele foi esquecido. Todo mundo deixou ele na mão. Na hora do vamos ver, pessoal, é você e Deus. Aquele que está do seu lado vai te deixar na mão. Então, conte com Deus. A palavra fala também que ele sofreu a grande injustiça. Injustiça. Quer injustiça maior do que Jesus sofreu naquela cruz, pessoal? Então, ele sofreu, para você entender, de forma intensa, máxima, todas essas situações que eu falei acima, que está nas escrituras, para ser um grande exemplo para a nossa vida. Então, quando você passar por situações, e todas que eu falei em cima, né, todas as situações que eu falei de injustiça, opressão, mentira, manipulação, traição, sabe o que você vai fazer? Você respira fundo e lembra em Jesus Cristo, pessoal. O Cordeiro Pascual, lembra dele. Né? Apesar da grande humilhação, dor e injustiça que ele sofreu, ele ressuscitou. Os homens estavam dando risada, os soldados encarnecendo dele. Puseram uma faixa nos olhos dele, começaram a bater, adivinha quem bateu em você? Só que, irmãos, pessoal, né? Irmãos à fé, quando eu falo irmãos, né? As escrituras falam que é o primogênito entre muitos irmãos, então Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele ressuscitou. Deus sempre opera justiça para aqueles crentes, sempre. Embora esteja demorando na sua situação, na sua circunstância, crê em Deus, pessoal. É em situações difíceis, né, adversas, ser desesperadoras da vida, que nós temos que seguir o exemplo do quê? De Jesus Cristo. Qual que foi o exemplo dele? Para o segredo espiritual, o princípio espiritual de tudo isso que eu estou falando. Não abra sua boca, não reclame, não murmure. Não murmure. A situação vai ser difícil, né, o mal vai levantar pessoas para você murmurar, mas se você murmurar, falar, já era. Deus não consegue operar a justiça dele. Tenha fé no Pai, né? No final da história, sempre vai ter ressurreição, sempre vai ter vida, sempre vai ter justiça, não importa o que você esteja passando. Que Deus, ele opera a justiça dele, mas ele opera, não é a nossa boca. Cuidado quando você passar por provações.
Que 99,9% das pessoas reclamam, murmuram, e Deus não pode operar, pessoal. Como diz a palavra, a morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que se bem utilizam comerão de seus frutos. Então coma coisas boas. Se você não quer falar, respira. Ele vai fazer justiça. Isso é um sofrimento espiritual. Isso você sofre. Você mata, né? Você esmurra a sua carne para não fazer a vontade dele. Fala a palavra. Como diz Paulo, esmurra a minha carne, né, para não fazer a vontade dela. Deixa ela como escrava a mim. Então esmurra a sua carne, fecha a sua boca, morde a língua e deixa Deus operar a sua justiça, que eu tenho certeza. Assim como ele fez com Jesus 3 dias depois, que foi tudo no máximo, a intensidade máxima de coisas ruins que Jesus passou, você pode estar passando por isso. Mas se você murmurou, pede perdão, né? Que a palavra fala, tudo que ligares à terra, tudo que ligares à terra será ligado aos céus. Tudo que desligares à terra será desligado nos céus. Então desliga tudo aquilo que você falou, pede perdão e deixa Deus operar. Que Deus vai transformar a sua história. Beleza? Pessoal, se você curtiu o vídeo, eu vou pedir um favorzão aí. Curta o vídeo, compartilhe com mais pessoas, né? E se inscreva no canal. Beleza? Valeu, tamo junto.